Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para mim é um prazer poder estar cooperando convosco pela primeira vez. Quero louvar ao meu Deus por esta oportunidade e agradecer a saudação de bem-vinda para mim e também para o meu esposo, irmão Jadir, que nesta feita estamos juntos. Louvo a Deus pela vida do pastor Josué, prazer em conhecê-lo. Também a irmã Ivonete, que já foi ali, me deu um abraço. Eu recebi com carinho, tá, irmã Ivonete? E que Deus abençoe a todos. Irmã Lindalva Martins, que eu já conheço de algum tempo. Prazer em revê-la. Sua companheira, que está aqui também. Deus abençoe. Ao presbítero irmão Antônio, que está sendo o canal de bênção, para que eu pudesse estar aqui com vocês nesta noite. Muito obrigada, irmão Antônio, por ter me estendido o convite. É sempre um prazer poder estar aqui, né? Eu já estive uma outra feita num outro lugar que eu nem me lembro mais, e agora aqui. Meus irmãos, Deus já tem falado conosco de uma forma especial neste lugar. Hoje é um culto voltado para missões, e todos nós sabemos que missões está no coração de Deus. Eu estava vendo aqui algumas dessas bandeiras e a minha alma chega a ferver de alegria. O Senhor Jesus, Ele tem me dado o privilégio de conhecer muitos países, irmãos. Vocês sabiam que Jesus está levantando pessoas pequenininhas e está usando aí no anonimato para cima e para baixo aí, irmãos, salvando almas, curando, tá assim, irmãos, porque eu mesma sou uma pessoa que é no anonimato mesmo aí. O Senhor já me levou para a África, lá no Pastor Nelson, 3 vezes, fui a preletora de 3 congressos de irmãs, conheço o campo ali, né, o meu esposo junto, vários lugares mesmo, várias províncias ali dentro do país de Moçambique, ali Marrocos, Madrid, França, né, Paris, vários lugares, irmãos. E não pense que eu sou alguma coisa, não, não sou nada. Eu estou dizendo para você que às vezes fala, Deus só usa o fulano, aquele grandão lá, humanamente falando, porque para mim grande é Deus. Não, Ele levanta você e começa a usar. Só não queira se aparecer demais. Deixa o Senhor ir trabalhando e fazendo, que as coisas vão acontecendo na sua vida. Aí eles falando ali desse missionário, né, irmão Juan, irmão Carlos, né, Juan, eu conheço ele, conheço Bolívia, Paraguai, irmãos, muitos lugares mesmo, e são trabalhos, olha, vocês estão de parabéns, aonde eles estão pregando de verdade, ganhando almas de verdade, na batalha mesmo, porque não são todos que são missionários de verdade, mas esses missionários aqui da Semadec realmente são uma bênção. Meus irmãos, eu quero ler com vocês, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19 a seguir. Está aqui a palavra, que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu quero transmitir aos vossos corações. Eu creio que Deus já falou, e Ele vai continuar falando conosco nesta casa. Nos diz assim, Evangelho, a sua Bíblia, Lada e esplêndida
ver algumas atitudes de salvação e entrou na eternidade sem Jesus. O Senhor, Ele conta esta parábola aqui, mas para mim, irmãos, esta parábola, entre outras que Jesus, Ele já havia contado, falado, ensinado, ela é diferenciada, porque ela possui nomes. Nós vemos aqui o nome de Lázaro, o nome de Moisés, é algo muito forte. E muitos acham difícil falar a palavra inferno. Mas, irmãos, Jesus, Ele foi o que mais falou sobre este lugar. Ele falou muito sobre o céu, mas Jesus falou muito mais sobre o inferno. Por quê? Porque Ele não quer que nenhuma alma se perca, senão que todos venham ao arrependimento, se converta dos seus pecados, para que não vá para este lugar. E nós vemos que o rico, enquanto ele aqui viveu, ele pensou somente na sua carne, em satisfazer os seus desejos, e não se importou com a sua salvação e nem com a eternidade. A Bíblia diz que ele não tinha amor, ele não tinha misericórdia, porque Lázaro, ele era um homem pobre. Eu quero até deixar bem claro aqui, que este homem, conhecido biblicamente, ele perdeu a sua salvação, não é porque ele era rico. E Lázaro não foi para o paraíso, para o céu, porque era pobre. Não, irmãos, o problema da riqueza é nós colocarmos o coração nela, como estava o coração deste homem rico. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, este homem rico, ele se apegou ao dinheiro, ele não quis saber de Deus enquanto ele aqui viveu. E a Bíblia diz que ele morreu e Lázaro também morreu, porém os destinos foram diferentes. Lázaro foi tomado pelo anjo e levado até o seio de Abraão, que é o paraíso. Não vou entrar em detalhes do paraíso que foi transportado para o céu, mas eu quero apenas dizer que há uma eternidade me aguardando. Há uma eternidade te aguardando. E a primeira coisa que eu vejo aqui, na vida deste homem rico, ao se deparar na eternidade sem salvação, versículo de número 24 do capítulo que eu tenho lido, lá ele lembrou de orar. É a primeira coisa que eu vejo. Quem não quer orar aqui, clamar aqui, vai clamar lá no inferno, viu? Porque lá a pessoa vai clamar, vai gritar por Jesus, vai chamar por Jesus. Então é muito bom nós orarmos aqui, buscarmos a misericórdia dele aqui, enquanto nós temos vida. Segunda coisa que eu vejo, é ele dizendo, pai Abraão, ou seja, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz aqui, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Parte A do versículo 24. Irmãos, por certo, Lázaro, ele era um homem crente. E o homem rico, ele não era cristão, mas ele conhecia a verdade. Ele sabia quem era Abraão. Aqui na tipologia bíblica é Deus. Ele disse, pai Abraão. E então ele dá continuidade. Eu vejo aqui, neste mesmo versículo 24, ele dizendo assim, ele pedindo para Abraão que Lázaro molhasse a ponta ali do seu dedo na água e colocasse na língua dele, porque ele estava em tormentas. Lá ele lembrou que Lázaro tinha um nome. Lá ele lembrou que Lázaro poderia ser útil para ele. Porém, já era tarde demais. A oportunidade dele já havia se esgotado. Na terra ele não teve misericórdia de Lázaro, que vivia na sua porta, atrás das migalhas que caíam da sua mesa.
Irmãos, e quando eu falo em misericórdia, isso abrange muitas áreas na nossa vida. Nós estamos vivendo dias aonde tem pessoas dentro da igreja que não tem misericórdia do seu próximo. Não estou falando literalmente sobre migalhas, de a pessoa ir na sua casa e comer as migalhas, ou desejar comer as migalhas que caem da sua mesa, no sentido literal. Mas são aqueles crentes, irmãos, que ele pega para matar o seu irmão sem dó, sem misericórdia, sem piedade. Nós estamos vivendo dias aonde tem muitos crentes querendo realmente morar no céu. E eu sei que aqui nesta noite tem um monte assim. Mas esta palavra, ela não é para quem está lá na Europa, para quem está lá na Bolívia, é para alguém que está aqui nesta noite. Nós precisamos entender que a palavra misericórdia envolve amor, envolve compaixão. E tem crente que diz: eu sou cristão já há tantos anos, olha, eu canto, eu faço, eu aconteço, olha, eu estou indo para o céu. Mas você já matou muitos crentes com a sua língua, com as suas fofocas, através das suas atitudes. E o Senhor diz: é tempo de você se preparar para a eternidade. Cuidado com o teu comportamento, tenha misericórdia. Tem pessoas que quando está com um líder maior, não pensa duas vezes para poder ali falar do seu companheiro de trabalho, para falar mal de alguém, querendo às vezes até subir nas costas do outro. O que o Senhor diz: tenha misericórdia do seu próximo. Irmãos, a falta de amor tem sido muito grande, o amor de muitos tem se esfriado. Mas o Senhor diz nesta noite: ainda há tempo de muitos buscar um avivamento que vem da minha parte. É crente que não olha na cara do outro, que passa e desfaz do outro. Pessoas arrogantes, irmãos, que a sua arrogância parece que fala mais alto, um egoísmo tremendo, porque às vezes tem uma condição financeira maior, ou porque tem um dom que Deus deu, nem é teu, é Deus que deu. Saiba que você não é nada sem a misericórdia do Senhor. Ninguém é nada sem a misericórdia do Senhor. E um dia todos nós estaremos na eternidade, ou com Jesus ou sem Jesus. Então nós vemos que lá o rico foi despertado, mas era tarde demais. Outra coisa que eu vejo no versículo 25, por parte de Abraão, ali dialogando com o rico, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo aonde pregadores, não generalizando, é claro, irmãos, tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus, mas uma grande massa de pregadores e pastores, eles querem transmitir para a igreja que a igreja não tem luta, que olha, pisa na cabeça de Satanás. Eu até não sei aonde é que inventaram isso. Pisa, esmaga e faz, e você não pode ter luta, a tua vida é só vitória. Irmãos, eu vou falar a verdade. Se alguém falar para mim aqui que a sua vida é só mar de rosas, está tudo 100%, você não está andando no caminho de Jesus, porque o próprio Jesus disse lá em João 16, verso 33, se não me falha a memória: olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a porta é estreita, o caminho é apertado. Tem renúncia, irmãos, renunciar não é fácil. É por isso que Jesus diz que é poucos que entram pela porta estreita,
Por quê, irmãos? Porque a vida do cristão é uma vida de luta, de guerra. Você vence uma batalha hoje, já tem outra ali na porta te aguardando. Você vence uma guerra hoje, daqui um pouco tem outra. Mas uma coisa nós temos certeza: Jesus está conosco em todas as batalhas. E batalha que Jesus está, com certeza não tem derrotado. O que nós temos que entender é que o nosso descanso não é aqui. E a Bíblia diz, irmãos, verso 26... E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Irmãos, quem foi para o céu, foi para o céu. Quem foi para o inferno, foi para o inferno. E o interessante é que Lázaro, ele não viu nada do inferno, mas quem estava no inferno, viu aonde Lázaro estava. Irmãos, os sentidos lá no inferno serão muito mais aguçados do que aqui na terra, né? Do que os nossos sentidos aqui. Será uma dor tremenda, a dor do arrependimento. A pessoa está em tormento, em chamas, e saber que teve uma oportunidade. Eu quero dizer aqui, em meio a esta palavra, eu quero incluir aqui alguns testemunhos. Eu estive visitando, juntamente com a equipe de 3 irmãs, um senhor. E ele estava com câncer, e nós apresentamos Jesus para aquele homem, para aquele senhor. Aquele homem disse para mim, ele disse para mim, porque na verdade as irmãs ficaram mais atrás. Eu disse: o senhor não quer aceitar Jesus? Preguei para ele, ali cerca de uns 20 minutos. A senhorinha, a esposa dele, estava na cozinha preparando um café. Ele tinha uma quitanda vendia bananas, frutas, fecharam ali para nos atender. Sabe o que ele disse? Ele disse: eu não preciso do teu Jesus. Ele na cama, irmãos, ali quase morrendo, disse: eu não preciso do teu Jesus. Se a senhora quiser tomar um café aí com a minha esposa, comigo, tudo bem, mas não me fale desse Jesus. Eu voltei para casa arrasada, as irmãs: nossa, mas ele foi tão bruto com a irmã. Meu Deus, irmã Janara. Eu falei: mas é assim mesmo, é o homem natural, eu fiz a minha parte. Irmãos, Noé pregou ali para uma geração inteira, ninguém se converteu a não ser a casa dele. O nosso dever é pregar para as almas. Agora a salvação, elas fazem as suas escolhas. E aí, isso foi numa quarta-feira. Quando foi na outra quarta-feira, era dia de visita novamente. Mas nós nem ficamos sabendo, porque era família que não era crente, era um bairro assim distante de onde nós morávamos. Aí a gente estava passando por lá. E aí uma irmã disse, a mesma equipe de visita: nós nem vai chegar aí, porque o homem xingou a gente e tudo. Aí a senhorinha disse: irmãzinhas, vem aqui. A senhorinha: olha, meu esposo faleceu. Ele, 2 dias depois que vocês vieram aqui, ele faleceu. Aí ela falou: vocês não querem entrar? A gente falou: vamos entrar. E ela começou a relatar a morte do esposo. Ela disse: eu achei muito esquisito, porque ele estava vivo e ele começou a gritar. E era um tempo, irmãos, que não tinha carro. Hoje quase todo mundo tem carro. Então ela disse: eu vou atrás de um carro para te levar para o médico. Ele dizia: ai, eu estou em chamas. Ai, ela disse: mas será que ele estava variando? Ele foi morrendo e gritando: eu não quero ir, tira ele daqui, eu não quero ir com ele. Isso marcou para toda a minha vida. E nós falamos: sabe quem é que veio buscar o seu esposo? Foi o anjo do mal, foi Satanás, que veio levar a alma dele para o inferno, porque ele rejeitou Jesus, ele não quis Jesus. E aí nós pregamos para ela, mediante o que ela tinha visto do esposo, ela aceitou a Jesus como Salvador. Aleluia! E aí eu me mudei, eu morava em Juína nessa época, me mudei para Tangará da Serra. Aí um tempo desse, eu estive em Juína para ministrar em uma festividade, e encontrei a irmã lá, já bem velhinha e com a mente ótima, e disse: desde aquele tempo eu continuo com Jesus. Que visita abençoada. Irmãos, o céu é real, mas o inferno também é real. Se o Senhor perguntar para você nesta noite, se hoje eu vier buscar, ou seja, cortar o fio da tua existência, você está preparado para a eternidade? Nós vemos os homens em uma busca constante, irmãos, por
dinheiro, por fama, por imóveis, por propriedades, por status. Não é pecado você possuir nada, desde que você não coloque isso na frente de Jesus, desde que Jesus seja a primazia na sua vida. A Bíblia nos relata, irmãos, no capítulo de número 12, versículo de número 18, 19 e 20, e disse, capítulo 12, versos 18, 19 e 20, e disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Olha para ver que palavra mais poderosa, irmãos. Irmãos, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. O seu bem maior é a salvação da tua alma. Você veio sem nada e você vai voltar sem nada financeiramente, mas a salvação da tua alma, tu precisas dela. E Jesus, ele é a graça enviada para todo aquele que crê. Quando Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 11 a seguir, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de todo pecado. Esta graça, ela ainda está sobre a terra, mas haverá um momento que eu e você não teremos mais oportunidade. Então você que já tem ela, fique bem agarradinho. Quem é esta graça? É Jesus. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que este homem rico, ele perdeu a oportunidade. Outra coisa que eu vejo na vida deste homem rico, lá, ele se preocupou com a sua família e ele queria fazer missão. Irmãos, o tempo de fazer missão é aqui. A Bíblia diz que ele falou para o pai Abraão. E disse ele, rogo-te, pois ó pai, que o mande à casa de meu pai. Ele queria que o pai Abraão, que Deus mandasse Lázaro à casa do seu pai. E ele diz, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para cá. Lá ele amou a família dele. Lá ele viu que família é projeto de Deus. Eu quero te perguntar, na direção do Espírito Santo de Deus, quantos jejuns, quantas orações você tem feito pela sua família, por membros da sua família que ainda não serve a Deus, que ainda não aceitou Jesus? Tu tens orado? Tu tens buscado ao Senhor? Eu viajo, irmãos, por esse mundo de meu Deus, e a gente vai fazendo amizades, e quando a gente às vezes reencontra algumas irmãs, como que está os filhos? Irmã, está bem, super bem. Meu filho passou no concurso tal, meu filho é advogado, minha filha se formou para dentista, e isso aí é o melhor de tudo. Aí olha que a gente vai ver, o filho está desviado, a filha desviada, caminhando rumo ao inferno, e a mãe e o pai não se preocupam em orar, em jejuar, ao contrário, apoia os filhos. Não estou generalizando, mas muitos apoiam os filhos, eu posso dizer, no pecado, acha bonito. Eu quero dizer, se você ama a tua salvação, ame a salvação também da tua casa, da tua família. Palavra xuribicaia. Na verdade, Noé, irmãos, ele pregou para uma geração inteira.
As pessoas lá fora não quiseram aceitar a palavra, mas a casa dele entrou todos dentro da arca. Você crê que a sua casa estará guardada dentro da arca se você orar e buscar? Você que não tem orado pela sua casa, não deixe para você lembrar disso, porque às vezes, irmãos, a pessoa, o pai ou a mãe, que ele não ora, às vezes nem ele está crente direito, nem ele está levando tudo na esportiva. Salvação não é coisa de você empurrar com a barriga, levar de qualquer maneira. Deus está falando com alguém aqui. Saia de cima do muro, tome uma posição, entre pela porta, porque Jesus se fala nesta noite. É tempo de você se levantar do comodismo. E aí, como trabalha de missão, eu vejo aqui a sede do homem rico lá no inferno de fazer missões ou mandar alguém. Ali ele queria mandar, ele pedia para, porque ele já viu que ele não tinha condições. Ele diz: quem sabe Lázaro, que é crente, que está com Jesus, que está com Deus, ele pode ir, mas não tem jeito. Sabe o que pai Abraão respondeu para ele? Já tem Moisés e os profetas na terra. Irmãos, eu e você somos boca de Deus na terra. Por isso, não deixa que o inimigo coloque na tua mente que você tem que ser um coach, que você tem que ser um animador de plateia, que você tem que ser uma vivalista, um fazedor de shows. Não, pregue a palavra, porque é a palavra que liberta o mais vil pecador. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito assim ali: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em João, capítulo de número 8, versículos 32 e 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Faça a missão agora ou nunca mais, porque ou você vai partir através da morte, entrar na eternidade, ou vai acontecer o arrebatamento da igreja e você vai ficar. É forte, irmãos. O irmão Antônio, Deus até usou ele, disse: Deus tem uma palavra forte para a igreja. Eu falei: é, Jesus, o Senhor está confirmando. É forte, irmãos, mas o que liberta é a palavra. Eu estive em um congresso muito grande, um tempo desse aí, esse ano ainda, grande mesmo, muitos pregadores famosos, e a gente desse tamanho lá, só que eu não mudo mensagem. Irmãos, o meu posicionamento aqui em outro estado é o mesmo, e ali eu vi alguns jovens, muitos jovens, irmãos, é um congresso a nível estadual, e ali eu passando e vendo os jovens. Sabe, ali eu falei: meu Deus, tem misericórdia. E ninguém, aí pregadores, eu até falei isso. Inclusive o vídeo viralizou, irmãos, e deu 2 milhões não sei aonde visualizações, e 8 milhões não sei aonde, de pessoas me mandando mensagem. Mas eu falei, jovens, Deus não chamou vocês para isso não, para essa decoração, para esse showzinho não. Os jovens achando que isso era língua estranha, que isso era bom, era agradável, e ninguém falando nada. Até então eu disse: não é para isso. Aí preguei sobre a presença de Deus, como atrair a presença de Deus. Irmãos, fizeram fila de jovens me procurando. Irmã, eu precisava de ouvir esta palavra, eu recebi algumas pedradas, mas irmãos, o Senhor fez coisas extraordinárias. Pregadores da última hora que prega a verdade, nem sempre no seu caminho vai ter muitas rosas, mas pregue, porque Deus vai cobrar de você. Cantores, coloca na lista de vocês aí, hinos que fala do céu, de arrebatamento, que confronta o pecado. Mensagem, irmãos, só de massagear ego, irmãos. A pessoa pega um versículo isolado e arruma aquele monte, de conhecimento e coloca ali. A pessoa está em pecado, a pessoa está
fraca espiritualmente, e está lá alguém dizendo, Jesus te ama, e fica assim mesmo, ai de quem falar de você, olha, não liga, se você tem uns namoradinhos aí, vai para uns motel por aí, não tem problema, Deus sabe de tudo, ninguém pode julgar. Quando vocês veem alguém com essa conversinha, ninguém pode julgar, é só Deus. Desconfia, irmãos, nós não podemos julgar, mas pregar esta palavra que é viva e eficaz, nós podemos pregar. E o evangelho verdadeiro não é aquele que passa a mão na cabeça de ninguém, é aquele que confronta o pecado, irmãos, é aquele que ensina o caminho do céu para nós não ir parar aonde parou este homem. E a Bíblia diz, irmãos, que lá no inferno ele teve esse desejo de fazer missões. E lá no inferno é um lugar aonde não vai ter nenhum ateu. Ali não tem ateu, irmãos. Ali não tem. Aqui na terra a gente vê, virou até moda. Eu sou ateu, eu sou ateia, papapá. Mas lá eles vão saber que tem um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, irmãos. E lá ele teve que reconhecer uma coisa. Vamos ler comigo. Está escrito aqui no capítulo de número 30. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele lá reconheceu que para ir para o céu precisa se arrepender dos seus pecados. Não é eu passando a mão na tua cabeça e você passando a mão, se eu tiver em pecado, que nós vamos, irmãos, chegar no céu. É preciso todos os dias nós estarmos aos pés do Senhor, se arrependendo. A nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se um dia perfeito. Mas nós estamos vendo muitos cristãos retrocedendo. Você encontrou a pessoa 5 anos atrás. Quando você vê a pessoa, principalmente, irmãos, se a pessoa conseguiu um status, alguma coisa, a pessoa totalmente mudada. Olha, você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Deus não te chamou para imitar o mundo, Deus te chamou você para influenciar o mundo. Tem irmãs querendo imitar as pessoas mundanas, tem irmãos. Eu tive num congresso no Paraná, chamaram um cantor para cantar, e ali a calça do cantor estava para cima da canela, aquele tubinho assim, e ele andava até assim, ó, sabe? Olha, assim, e o cantor cantando e amém, daqui, cantando. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Jesus. E daí um pouco, e pega água e joga no povo, e a glória. A gente que lê Bíblia, irmãos, a gente está vendo que o negócio tá errado. Eu disse, Senhor, se tu me der autoridade, eu vou falar com esse moço, tu ama ele. Ali, irmãos, em particular, depois da festa, chamei ele, conversei com ele, falei, moço, quando eu estava conversando, o Senhor revelou para mim, está em pecado, está isso, e não tem ninguém, porque ele canta bonito, tem CD gravado, é filho de pessoas influentes na igreja, dizimista, altos pais, então fica por isso mesmo. O Senhor disse, eu não te trouxe lá de Mato Grosso aqui para você passar a mão na cabeça de ninguém. Eu amo essa alma, eu não quero perder esta alma. Ele chorou que nem criança e disse, ninguém nunca me falou isso. Eu disse, mas Deus está falando através da minha vida. Sabe o que ele fez? Procurou o pastor e ele entrou, e eu disse assim, isso aí não é roupa para você usar, meu filho. Você não é igual todo mundo aí fora, não. Tu é diferente. E conserta a sua vida. Irmãos, está lá, bem crente. Outro foi um vereador também, nesse mesmo dia, o vereador ajudava muito a igreja. Muito mesmo financeiramente. Então todo mundo, ninguém falava nada. E o vereador fazendo o que queria, irmãos. No mundanismo, ia na igreja. E aí, seu vereador, aí o vereador pega e inventa de fazer um café lá na casa dele e falou, tem uma missionária de Mato Grosso aí? Falaram, tem, traz ela para tomar um café aqui. Professor, vou receber mais umas profetadas, que maravilha, ô benção. E ali tinha mais ou menos, acho que umas 6, 7 irmãs. Uma era fazendeira não sei da onde, a outra mais não sei o quê, sabe aquele negócio assim? Irmãos, aí eu falei, e o negócio é alma. Missão, irmãos, está no coração de Deus. Precisamos, não podemos perder tempo. E está o vereador. E aí, irmãos, quando chegou a minha hora que deram a oportunidade, na hora de conversar, conversamos, tomamos um cafezinho, brincamos, mas na hora da palavra, foi palavra, irmãos. Não foi negócio de
Mas se a ação de ego, não. E ali, sabe o que aconteceu? O homem chorou tanto, dobrou o joelho e aceitou Jesus como Salvador. Vou voltar para pregar numa outra cidade lá. Ele já falou que vai lá para o congresso. Já pediu para o pastor dele que vai lá, porque ficou maravilhado da forma que Deus falou. Porque quando nós abrimos a nossa boca, irmãos, em verdade o Senhor se responsabiliza. E a Bíblia diz então, irmãos, que lá ele entendeu que precisava de arrependimento para que ele pudesse então, para que a pessoa pudesse ser salva. Eu quero dizer que o inferno, ele é um lugar escolhido dos que amam mais a si mesmo do que a Deus, dos que amam mais o pecado do que o seu Salvador. É um lugar onde o Senhor vai julgar, irmãos, vai julgar. Ele vai olhar para o rebelde e vai dizer assim: a sua escolha foi respeitada para trás de mim. Deus, ele vai respeitar a escolha de todos, mas lembre-se que a sua escolha hoje aqui, ela terá uma consequência na eternidade. Você que é crente, continue firme. Você que não é, aceite Jesus o quanto antes. Você que está em cima do muro, conserte a sua vida. Você que canta e não cantava mais, volte a cantar, porque Deus vai cobrar de você. Você que evangelizava, que pregava e não prega mais, volte a pregar, volte a evangelizar, porque Deus vai cobrar de você. Lembre-se que depois da morte não tem mais escapatória. A Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo de Deus. Não haverá mais oportunidade após esta vida. Ou façamos algo agora ou nunca mais. O Senhor, irmãos, muitos falam, Deus vai fazer um avivamento, vai trazer, a gente fica esperando na vida do outro, mas o avivamento ele começa na nossa vida. Por que não vemos mais tantos batismos com o Espírito Santo como antigamente? Tem quase 40 anos que eu sirvo a Deus, já vi muitas coisas gloriosas, porque muitos estão vazios de Deus, não conseguem acreditar o suficiente. Mas eu creio que aqui nesta noite tem crente que ainda crê que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo leva para o céu. Tem crente que crê que Jesus vai entrar na tua casa e vai salvar lá dentro, que Jesus vai entrar no teu casamento e vai salvar, vai libertar. Tem crente aqui que crê no agir de Deus sobre a tua casa. Eu estava, para finalizar, eu estava em uma viagem com uma irmã chamada Cícera Marta, uma nordestina. Olha para ver o amor de Jesus para salvar alguém, uma alma. E tem uma médica em uma cidade. E na parte da manhã ela disse, aqui eu conheço todo mundo, não adianta ninguém vir falar para mim, me profetizar, que eu não quero saber, me ofenderam muito na igreja, irmãos, é cheio de crente mimimi, a irmã passou, não me deu a paz do Senhor, eu acho que eu não vou mais para o conjunto. Esse uniforme, eu não gostei dele, eu não gostei desse hino, esse hino é muito alto, é muito baixo, é porque irmãos, vamos parar de mimimi, a salvação é algo surreal, é algo maravilhoso demais para nós ficar envolvidos com picuinhas, aleluia. E eu sei que lá tinha essa médica falando tudo isso, falou para sua sogra, e eu sei que na viagem, irmãos, na ida, eu estava indo para o estado de Goiás, só eu e a irmã Cícera Marta, meu esposo trabalha, não pode me acompanhar em todas as viagens, e eu parei na estrada, gosto muito de piqui, comi um piqui, estou falando bem rápido para ganhar tempo, e eu sei, irmãos, que o piqui estava muito fraquinho, muito pequenininho, feio, e eu mordi esse piqui errado e lotou minha boca de espinho. E eu tinha um congresso para pregar 3 dias no estado de Goiás. Isso eu comi esse piqui em Jaciara. E eu fui aqui por Pedra Preta ali, né? Peguei para Alto Garças. E, irmãos, quando eu cheguei a primeira cidade ali de Goiás, já entrando à noite,
E eu já tinha parado em farmácias, irmãos, parecia que a boca estava inchando, e a irmã Cícera Marta, tanta coisa naquele buffet para tu comer, mulher, e tu foi comer logo esse trem ruim que é piqui, que ela não gosta, né? Eu disse, mas irmã Marta, eu achei que ia dar certo, eu sempre comi piqui. Eu cheguei lá nessa cidade, cansada, né, que a gente dirigindo, né, muita carreta, muita coisa, então, e eu com a boca cheia de espinho, aí fui numa farmácia bem grande, o moço, vai lá na UPA, vai no hospital que lá eles têm as ferramentas para tirar. Puxei no Google, fui parar lá na UPA, cheguei lá assim de gente, falei, ô pai amado. Aí a moça que me chamou para trilhagem, ali, eu perguntei, tem hospital particular aqui? Ela disse, tem, mas é o seguinte, faltou médicos lá hoje, faltou muitos médicos, as urgências estão vindo tudo para cá, a senhora vai ter que aguardar. Eu disse, meu Deus, vamos sair daqui que horas? Mas tá bom. Mas daí um pouco, irmãos, não foi 5 minutos, Deus usou de misericórdia, e a moça me chamou numa outra porta, ela falou, eu não sei quem que é, um dos médicos, aí um deles, eu mostrei o prontuário, que é só tirar uns espinhos, vai tirar para a senhora, entra aqui, não era nem na sala de atendimento médico, era numa outra sala, aí veio uma mulher, muito assim, sabe, na etiqueta, uma doutora, a senhora que é a mulher do piqui? Eu disse, sim, sou eu mesma. Aí ela disse, vamos resolver esse negócio. E aí abriu minha boca, eu deitei numa caminha assim, branquinha, lençol branquinho, e rapidamente, irmãos, ela tirou com lupa tudo, né? E aí eu passei assim a língua na boca, tudo, não estava sentindo, era nada. Quando eu sentei, irmãos, eu senti algo do céu na minha vida. Eu já dei lugar, obviamente, de né, não alto demais, porque era dentro do hospital, mas dei lugar. Irmãos, e ali, o Senhor tomou minha boca para falar com aquela doutora. E eu vi que diante de Deus, irmãos, não tem grande, não tem pequeno. Irmão, mas Deus falou, porque deixaste a minha casa, porque trocaste a minha casa por um diploma, porque trocaste a minha casa pela socialite, que é o que ela mais estava amando, porque trocaste a minha casa pelo mundanismo, e disse, volte a ensinar na minha casa. Aí a mulher desmanchou, porque ela não era pregadora, ela era ensinadora da escola dominical, professora dos professores, mas eu não sabia. Então ela foi no meu prontuário, e ela olhava, tu és de Mato Grosso, você já veio aqui? Eu disse, não, é a primeira vez. Ela disse, meu Deus do céu, é Deus mesmo falando comigo. E ela começou a chorar. E aí eu disse, você quer reconciliar com Jesus agora? Ela dobrou os joelhos. E eu orei por ela. Quando ela se levantou, que eu abracei ela, Jesus a batizou como Espírito Santo. Aí já não era eu fazendo barulho, era ela. E ela era alguém importante ali dentro do hospital. E ali, irmãos, de manhã, às 7 da manhã, ela falou para a sua sogra que nunca ela ia voltar para a igreja, e falou um monte de coisa. Eu quero dizer para você que a última palavra para o teu filho, para a tua filha, para o teu casamento, vem de Deus. A alma dele pertence a Deus. Mas quando foi aproximadamente 7 horas da noite, ela estava fazendo um vídeo chamada para a sua sogra, que é esposa de pastor, ali na cidade, fazendo um vídeo, sogra, chorando e falando em línguas estranhas. Antes ela não era batizada, mas o Senhor a batizou ali. E a sogra disse o que aconteceu. Ela disse, Deus enviou uma missionária do estado de Mato Grosso. Aí contou a história do piqui, chorando que ela não conseguia nem falar. E ela ali com o celular, ela disse, eu reconciliei, sogra, eu estou sentindo algo diferente. Eu estou assim, eita, o que Jesus não faz por uma alma, é só você dar lugar para Ele. Não tenha vergonha de evangelizar, de pregar, seja onde você sentir que Deus tem algo para fazer. E a minha amiga nordestina disse, meu Deus, só nós duas nesse mundo de meu Deus. A irmã Januária entrou aí para dentro, não sai mais. Eu não sei, será que eu vou ligar para o irmão Jadir? Será que eu vou ali? Porque eu falei para ela, não liga para o Jadir, porque ele está longe, vamos resolver aqui, isso aqui. E ela ficou ali desesperada, sabe? Aí de repente, saiu lá de dentro chorando. Ela disse, meu Deus, acabaram com a boca da minha amiga.
Ela é nordestina, assim, bem animada. Eu disse, não, calma. Mistério de Deus. Vamos para o carro que eu te conto. Ah, é? Ela já entendeu na hora que ela é muito crente, cheia de Deus até o tutano. E aí eu contei para ela. Pois bem, irmãos, é o que Deus faz para salvar uma alma. Ele faz, ele usa quem ele quer, a forma que ele quer. Em uma outra viagem, irmãos, em uma outra viagem, eu parei para abastecer na entrada da cidade. Não vi que alguém estava me observando. Eu fiquei de pé do lado da bomba e eu com essa mesma irmã viajando. A irmã foi no banheiro, Deus tinha um mistério comigo. Um carro veio, se aproximou, ali abaixou o vidro e disse, tu és pastor ou tu és missionária? Eu disse, sou serva de Deus. Ela disse, tu tens uma palavra para mim? Eu disse, tenho. Mas eu nem sabia o que ia sair da minha boca, irmãos. Mas o crente ousado é assim. Eu disse, tenho. Ali comecei a falar. E a mulher começou a chorar. Eu disse, você quer encostar seu carro ali? Eu vou tirar o meu daqui que já encheu. E daí eu vou orar por você. Você aceita? Aceito. Nisso a irmã Marta veio do banheiro. E ali, irmãos, sabe o que a mulher relatou? Ela relatou que ela parou o carro debaixo de um pé de árvore. Ali dentro do posto, na BR, né? Bem encostado com a BR. Mas ela disse que quando ela despediu da vida, na ignorância dela, pediu perdão para o marido, para os filhos, para todo mundo, ela ia tirar a vida dela, ia se suicidar. Mas quando ela estava debruçada no volante, que ela se levantou, ela disse que avistou eu ali. É desse jeito aqui, irmão, com esse vestidão, esse cabelão, desse jeito. Ela achou, ela sentiu assim, que Deus poderia falar algo com ela através da minha vida. E eu fico pensando, será que se eu tivesse vestido igualzinho ela iria ver alguma coisa? Aí tem gente que diz que a roupa não fala, irmãos. Eu não gritei lá no posto que eu era crente, não. Eu não gritei lá, não. Irmãos, roupa não salva, mas quem é salvo, sabe muito bem como se vestir. Você não vai chegar no hospital e vai encontrar um médico vestido de mecânico, ou vai chegar numa mecânica e encontrar um mecânico todo de branquinho. Então o cristão, ele é o sal da terra e a luz do mundo. E às vezes o Senhor salva a alma através até da tua maneira de se portar, através até da tua maneira de se vestir. E ali ela relatou que quando aí levantou os olhos, me viu, foi lá. Sabe o que aconteceu? Aceitou Jesus como Salvador. Uma depressão profunda, já convidamos ela para ir para a festa. Em como é uma mulher, um carro muito chique, um Volvo, um negócio. Eu já falei logo para a dirigente, procurei o pastor, pelo amor de Deus. Ela precisa de ajuda. Não entre. Porque às vezes, irmãos, uma pessoa rica aceita Jesus, dependendo do lugar. Se a pessoa for rica, eles não querem curar a pessoa. E a cura, ela vem do quê, irmãos? Da gente dar e limpando. Se está cheio de terra, cheio de pus, tem que ir limpando, tem que ir dando remédio para o trem expulgar para fora. Eu disse, deixa ela. Vai, ela precisa de cura, irmãos. Eles trabalharam com ela de uma forma linda. Hoje está ela, está o marido, está um filho servindo a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando quer usar para fazer a missão, irmãos, é onde Ele quiser, no posto de gasolina, é no ponto de circular, é lá no emprego, é no meio da tua família, é na igreja, na porta da igreja, irmãos, é dentro do mercado, é onde Ele quiser. A única coisa que o Senhor diz aqui nesta noite: não espere a eternidade bater na tua porta para você querer orar, para você querer clamar, para você querer ter misericórdia de alguém, para você querer ter amor, para você querer enviar alguém para a missão, ajudar na missão, ou você fazer missão. Não, o tempo é agora. Ou você faz missão hoje, ou nunca mais. Aleluia. Ei, para sério, onde canta e abaixa. Rio anda e chomeca. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Pastor, eu vou descer, eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar para o Senhor, vou descer aqui, vou dar lugar para Deus.
Chereba seru inde quem, ai neve canta seru ende quem derram. E chera seru inde quem, ai jai, ai neve quem da sou. Ei ti, ai neve o inde sei, ai sou, ai njério ende queira. É uma noite aonde a minha graça está aqui. É uma noite aonde a minha glória está aqui. É uma noite que eu marquei contigo, porque eu quero avivar a tua vida. Eu quero te despertar. Eu quero te avivar. Eu quero te encher. Ó, ouça o Senhor falando agora assim, ó. Às vezes, irmãos, enquanto saem esses louvores em mistério da minha boca, o Senhor renova, cura, batiza com o Espírito Santo. É do jeito que Ele quer. Ó, delaite echerefa andakese andebiu endexereha ainjeke ainjarikei anebiu endekiu endecer endeka ainjoeha. Tem uma glória que já está nesta casa. Tem um poder sobrenatural aqui neste lugar. Pastor, posso pedir à igreja para se pôr de pé? Coloque-se de pé. Deus, eu quero convidar você que se sente fraco espiritualmente, que se sente fraca espiritualmente, e você deseja receber algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Sai do seu lugar em um ato de fé e vem para frente. Porque, irmãos, é oportunidade. É oportunidade. Irmãos, daqui mais uns anos, não terá ninguém mais dessa remessa aqui na terra. Não terá, irmãos. É que todos os dias a gente ouve notícia, alguém morreu, alguém se foi. Pessoas grandes e pequenas. Irmãos, é tão gostoso andar juntinho de Jesus. É tão gostoso ter Jesus na nossa vida. Os homens aí andam arrumando muitos meios para a salvação. É a reencarnação, é batismo dos mortos, é o purgatório, mas não tem outro caminho. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o Salvador de toda a humanidade, e Ele está aqui dizendo: eu sou a graça que estou aqui, que te alcanço. Eu sou a graça que curo você desta depressão. Eu sou a graça que curo você deste mal que você está sentindo, deste desânimo. Pode chegar mais para frente aqui, meus irmãos. Essa graça tem poder. Essa graça alcançou Zaqueu. O Senhor disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. E o Senhor salvou Zaqueu. Essa graça alcançou ali o gadareno, que vivia terrivelmente endemoniado nas terras de Gadara. Essa graça, irmãos, ela está presente aqui. Ela alcançou a mulher samaritana, que já tinha tido 5 maridos, rejeitada pela sociedade. Mas Jesus chegou ali no poço de Jacó, e essa graça foi envolvida na vida daquela mulher que deu crédito. É a mesma graça que está aqui nesta noite, dizendo: eu posso te curar, eu posso libertar o teu filho, eu posso libertar a tua filha, eu posso restaurar o teu ministério, eu posso te levantar, eu faço o que eu quero. Tem alguém que deseja reconciliar nesta noite? Que deseja aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Aonde está a primeira pessoa que queira reconciliar, aceitar a Jesus? Um homem, uma mulher? Tem alguém? Me ajuda aí, missionários. De repente do teu lado tem alguém com o coração queimando. Tem alguém que deseja reconciliar, você que está parado espiritualmente e ainda não veio à frente? Tem alguém? Sai do seu lugar. Tem alguém? Venha.
alabaxaribicas. Ribiunda e xerebicaias. Ribiunda canta labaxaias. Estão reconciliando aqui, oh, aleluia, a igreja pode glorificar. Palavado, alabaxai. É a graça alcançando estas vidas. Daqui um pouco vamos orar por eles. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Necessita mais. O senhor não quer aceitar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? O senhor não quer aceitar Jesus? Jesus é a graça enviada do alto. Jesus é salvação, Ele é libertação, Ele é força, Ele é vida. Ele tem coisas grandes e firmes para o Senhor, não só aqui, mas na eternidade. Esse culto está sendo registrado lá no céu, e o Senhor está lhe vendo aqui. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração acompanha ele, irmão. Está caindo ferrolhos do inferno por terra. Quantos já estão na eternidade no inferno, querendo uma oportunidade como essa e não tem? Mas nós temos. Sinta a alegria dos céus. Fala em línguas estranhas. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado com o Espírito Santo. Ripacata labaxá, decanta labaxaia. Ripacata quechocopa labaxaia. Aleluia. Tira, mandai, xerebe, cantei. Para só um pouquinho aí, meus queridos, a música. Uiderei, encherecai, anjoquesai, encherequei, etique, encherei, fai, então sei quem, encheira, assim dequei, ai, meslo, meslébia, enchestende, quebecai, enchestende, chendeque, enchesai, itiriquei, itiri, onde aleluia. Nós podemos orar. Aleluia. Tem alguém aí ainda na nave do tempo que está com a sua chamada parada? Você cantava, pregava, mas passou por algumas turbulências na sua vida, algumas adversidades, e está parado. Você quer vir receber esta oração? Jesus é poderoso para renovar tuas forças hoje. Tem alguém aqui na nave do templo? Pode vir, não tenha vergonha não, pode vir. Aleluia! Jesus quer renovar tuas forças hoje, se você der lugar. Pode vir, você que cantava, você que pregava. Aleluia, você que jejuava, você que ganhou muitas almas para o Senhor, venha. Aleluia, vem aqui, senhora de amarelo, eu quero orar por sua vida. Vem cá, filha. Aleluias. Quero orar por ti, filhinha. Vem cá. Aleluias. O Senhor está trabalhando aqui, irmãos. Ele está trabalhando neste lugar.
Tu acha, filha, que é em vão que o Senhor te trouxe aqui? Não é em vão que Ele te trouxe aqui, não é a primeira vez que Ele fala contigo. Até quando ficarás em cima do muro, minha linda? Até quando? Decida para Jesus. Vem uma irmã do círculo de oração ficar do lado dela aqui. Vem cá. Cadê uma irmã? Fica do lado dela aqui. Nós podemos orar, irmãos? Todos que tinham que vir estão aqui. Podemos orar. Eu quero passar para o pastor da igreja fazer esta oração. Ora, pastor Josué, com liberdade, porque Deus está trabalhando aqui. Aleluias. O avivamento, ele vem através do poder da palavra, e é de dentro para fora, irmãos. Aleluia. Ei, pra cá.